Eu estava aqui pensando sobre uma conversa que tive com um amigo brasileiro sobre convivências brasileiras, assim como convivências aqui de Moçambique, na África, né, do povo africano. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu quero contar para vocês aqui, é sobre preferências que o povo brasileiro tem, assim como nossas preferências, nós africanos, e que tem pequena diferença aí, e eu vou dizer por quê. Bom, ele chegou de me perguntar de qual seria o país que eu gostaria de visitar em algum dia, né? E eu, sem hesitar, sem prolongar a conversa, logo eu respondi na hora que o meu maior lugar que eu gostaria de conhecer, ou mesmo até viver, é o Brasil. E o meu amigo ficou pensativo ali e perguntou por quê. E é isso que eu vou contar para vocês aqui de forma bem prolongada, porque ao meu amigo foi de forma mais simples, né? A explicação que tive, né? Que é maior preferência, né? Que eu tenho, assim como dos meus conterrâneos aqui. Como está? Assim como dos meus conterrâneos aqui da África, temos maior preferência do Brasil. Então vou contar aqui para vocês. Então, quando falei para ele, ele ficou chocado, ficou pensando, não, mas por quê? Por que não ser outro país? Bom, e eu, antes de eu revelar aqui o porquê, boa tarde, eu perguntei a ele por que também, ou seja, qual era o país que ele também gostaria de conhecer em primeira mão, e ele também, sem hesitar, ele respondeu para mim que o país que gostaria e que até na maior das vezes ele sonha mesmo até em viver, era os Estados Unidos da América. Eu também fiquei uau, pensando que, então, eu tenho minha preferência Brasil e ele tem preferência os Estados Unidos. Ou seja, cada um tem um sonho longe do lugar que está. E aí, boss? Como? Ah, graças a Deus, normal, não sei para si. O meu vizinho ali. Bom, então ele tem preferência nos Estados Unidos, mas voltando aqui a procurar saber, voltei a questionar do porquê que ele tem mais preferência dos Estados Unidos. Foi quando ele me disse que os Estados Unidos têm o melhor lugar, têm boa vida, têm um estilo de vida muito incrível. Em contrapartida, para mim, eu achei absurdo, porque o estilo de vida para o Brasil é um melhor, consideramos nós, né? Consideramos nós, a maioria de nós aqui consideramos que o estilo de vida brasileiro é um estilo de vida incrível e top demais, que inspira mesmo vontade de viver, de sair daqui da África e ir viver no Brasil. Bom, mas aqui eu vou dizer porque que nós, né, deixando a parte do nosso amigo aí, mas porque que muitos de nós africanos gostamos muito, nos inspiramos muito, gostaríamos de viver exatamente no Brasil em relação a qualquer outro lugar. Bom, meus amigos, é algo histórico, é algo que já vem desde muito tempo, não é uma coisa de agora. Quer dizer, foi ao longo do tempo que nós fomos nos identificando com coisas muito boas que o povo brasileiro vive, e que daí é que chega a esse momento de nós dizermos que sim, Brasil é um lugar que nos inspira. Meus amigos, na infância, eu sobretudo na minha parte aqui, na infância, quando era miúdo, assistia filmes, né? Assistia filmes de ação da China, de guerra da América, de vários lugares da Tanzânia, também sobre feitiçaria, que é um país vizinho aqui, né? Mas dentre esses países aí, muitas das vezes os filmes que traziam, nós não entendíamos, até que começamos a assistir filmes que falavam português. Na verdade eram filmes dublados, né? Dublados do português, né? De outras línguas para o português. E isso facilitava para nós. E eram filmes muito incríveis que ajudavam nós a entendermos. Olha, com o dar do tempo, fomos percebendo que aqueles filmes eram dublados exatamente no Brasil. Olha,
Nossa, com o andar do tempo, nós começamos até a imitar, a tentar falar daquela maneira como os brasileiros falavam, mas sem saber, né, que onde fica, onde que é o Brasil. Com o andar do tempo ainda, além do filme, também foi entrando televisões, né? Porque os filmes nós, na altura, há muito tempo, né? Como 2007, 2006, 2006. Aí, os filmes, neste caso, né? Nós assistíamos no galpão. Aquela coisa construída assim e colocava-se por fora, né? Aqui chamamos de clube, né? Onde lá íamos, toda a comunidade ia pagar lá 1 metical, 2 meticais, 3 meticais para assistir um filme. E dizer que até neste momento também isso existe, só que ficou muito mais na periferia, né, que ainda não chegou, não tem acesso à energia, né, porque aqui o acesso à energia até agora continua ainda sendo um processo que está a ser desenvolvido, né. Então nessa altura assistíamos em galpões e os filmes era dessa maneira aí. Já com o andar do tempo, já quando começaram a existir televisões, é quando nós passamos, além de assistir notícias, sei lá, apresentações e tal, passamos a ver algo que se chama de novela. E novelas essas que muitas das vezes que nós mais preferíamos eram novelas brasileiras. Isso porque nós conseguíamos compreender a língua, conseguíamos entender o cenário e algo nesse momento estava nós entendendo, era de que também o Brasil também tem lugares ali que logo ajudavam a identificar. Me refiro, por exemplo, nas novelas nós víamos o Rio de Janeiro com aquela coisa me refiro quer dizer, com o Cristo Redentor, né? Aquela imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mesmo sem ter ido lá, mas porque existem traços ali durante a novela que mostrava lá que era Rio de Janeiro, então logo entendíamos isso. Algo que nos filmes não conseguíamos perceber que era Brasil, mas a partir das novelas logo começamos a perceber que Rio de Janeiro é Brasil. A bandeira em si que nós víamos no filme, afinal, aquela bandeira era do Brasil. São Paulo é assim. Poxa, é muito desenvolvido, cheio de prédios, muita coisa incrível. Olha, então começamos a entender, conhecer alguns lugares do Brasil que sem pelo menos ter pisado lá e sem ter pelo menos, mas a partir desses pontos aí, filmes, novelas. Mas também, além também dessas novelas, nós fomos notando também que também existiam coisas que nós usávamos aqui como marcas de Havaiana, né? Marcas de alguns produtos de comida, marcas de alguns produtos de diversos utensílios com a marca do Brasil, com o nome Brasil ou mesmo com a bandeira brasileira. Isso continua até hoje e quero acreditar que vai continuar dessa maneira, né? E essas marcas aqui continuam sendo as marcas mais luxuosas, né? Ou seja, são marcas que quando a pessoa usa se sente que eu estou no top, né? Então, basicamente assim, tudo bom, né? Genio. E uma monotomia. Aquelas crianças que passaram aqui vão vender plásticos, né? Bom, é uma forma de sobreviver. Então, fomos nos identificando com isso. Não só, passando também tanto tempo assim, já nos últimos tempos, já com o desenvolvimento da tecnologia, né? Fomos tendo os telefones, os smartphones, o qual agora eu também estou usando agora, né? E muitas das vezes nós não sabíamos que quando estivéssemos a pesquisar aquela informação que aparece ali na Google, é alguém que colocou lá, né? Nós achávamos que, é algo só que se calhar veio da América ou sei lá, e nós imaginávamos qualquer lugar. Mas fomos percebendo nos últimos dias já com os nossos smartphones que quando nós pesquisássemos, pelo menos na nossa língua portuguesa, né? Quando pesquisássemos sobre qualquer assunto, principalmente na forma de vídeo, por exemplo, como é que se faz a panela, sei lá, colocar lá no YouTube, nos vídeos do YouTube, muitas das vezes a informação que aparecesse lá, os vídeos que aparecem lá são na sua maioria de língua brasileira, diferentemente das outras línguas. Na língua portuguesa, muitas das vezes, quando nós pesquisamos, aparecem
a língua, ou seja, aparecem os brasileiros em primeira mão e com muitos vídeos, com muita informação bem detalhada, muito bem. Qualquer assunto, é sobre escola, é sobre psicologia, é sobre o que, é para tudo, né? Aparece em primeira mão. Opa, boa tarde. Saúde? Normal também. Então, normalmente aparecem em primeira mão os vídeos brasileiros, né? Em primeiríssimo lugar. Então, com isso, fomos percebendo que, poxa, nós sempre tivemos presença brasileira, não só nos vídeos, mas também nos livros, quando nós queremos pesquisar sobre um determinado assunto, sempre aparecem os livros brasileiros em primeira mão. E, cara, ou seja, a presença brasileira nas nossas vidas torna-se cada vez mais aqui, né? Torna-se muito. Vocês devem perceber isso, né? Então, são essas coisas aí e muito mais, né? Que nos torna Brasil como o ponto mais preferido ou mais preferencial de diversos, quer dizer, para conhecer. E não só, ainda aqui tenho algo ainda por acrescentar. Sabe, nós aqui sobre religião, muitas das vezes costumam aparecer aqui missionários de diversos lugares do mundo, né? Mas quando aparecem os missionários aqui, muitas das vezes eles precisam de um intérprete, precisam também de, sei lá, serem guiados, sei lá. Muitas das vezes a nossa forma de interagir com essas pessoas, com esses missionários, não tem sido boa, sempre precisa de um intermediário. Mas quando aparecem os missionários brasileiros, viramos quase irmãos. Somos irmãos, somos sim. Então conversamos de forma tranquila, apresentamos nossas ideias, eles também apresentam ideias deles, sem precisar de alguém. Então, quando também, não só, quando acontece algo, desastres ou alguma coisa, sempre tem nos dado a mão. Então, ou seja, a presença brasileira aqui torna-se como se fosse uma presença de um irmão que está aqui mesmo dentro, por exemplo, do meu país aqui em Moçambique, me refiro daqui, né? Como se fosse uma presença de forma simples, né? E aí nós acabamos tendo esse histórico todo, acabamos tendo essa maior preferência do Brasil em relação a outros pontos. Além do Brasil, também podemos aí destacar também outro país, né? Portugal, que também temos, né? Mas há uma diferença muito grande em relação ao Brasil. Também podemos aí destacar também nossos outros países daqui da África, como Angola, como também Guiné-Bissau, que também falam português, tudo bom? Mas a presença delas não é tão notória. Bom, pelo menos Angola tem uma presença forte em termos de cultura, né? Em termos de músicas, em termos de, sei lá, apresentações de diversas coisas. Tem uma forte presença aqui no nosso país, aqui, pelo menos aqui no país onde eu vivo, aqui em Moçambique. Portugal, é sabido também que tem muitos produtos e temos um histórico do colonialismo, então torna-se também presente também, não só em diversas coisas também, né? Não falta. Guiné-Bissau temos fraca conexão, mas em todo caso conseguimos nos entender e ainda também torna-se fraca essa conexão por causa aquela língua grechel, né? Uma pequena diferença aí do português deles para o português que nós falamos, uma diferença um bocado imensa, mas o Brasil continua sendo o número 1 e as razões são essas aí que eu apresentei e que a partir daí nós conseguimos mesmo perceber que o Brasil é para nós um dos países, quer dizer, o primeiro país que temos uma relação forte, muito forte mesmo, muito forte, e assim que é. Quando alguém sai do Brasil para aqui, cara, fica a parecer que o sucesso que faz no Brasil, aqui logo nota-se mesmo. E muitas das vezes também o sucesso quando se faz aqui, se faz sentir muito mais no Brasil também. Em relação a Portugal, eu já vi muitas das vezes o Twenty Finger, por exemplo, um dos cantores aqui já saiu daqui para o Brasil.
mas são poucas vezes que já foi para Portugal. Já vimos aqui, por exemplo, o MC Roger já foi mais para o Brasil, não só, mas não quero dizer que não costumam ir em outros países como Portugal, né? Mas o lugar que mais se frequentam é o Brasil. Então é exatamente isso aí que, as preferências que nós temos, né? Me parece que enquanto um prefere uma coisa, o outro tem outra preferência do que aquela, né? Enquanto os brasileiros preferem mais os Estados Unidos e nós preferimos mais o Brasil. Se calhar os Estados Unidos possa ser um país que também tem maior presença na vida dos brasileiros, mas nós temos maior presença, ou seja, as coisas do Brasil têm maior presença também em nossas vidas até neste momento, e cada vez mais tende só a aumentar essa presença. É isso aí, meus amigos. Eu sou Sérgio Mupava, termino por aqui. Espero vocês também no próximo vídeo. Deixa aqui seu comentário, deixe sua opinião e estamos juntos.